eu inicio a composição da nossa mesa e chamo a doutora Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB São Paulo, representando neste ato o doutor Marcos da Costa, presidente deste Conselho Seccional, a quem de logo peço uma salva de palmas à professora Ivete. Chamo também para compor a mesa a doutora Priscila Lilo, que foi responsável pela organização deste nosso evento, é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Chamo para compor a mesa o professor Dr. Kazuo Watanabe, que é o palestrante da aula magna do nosso evento de hoje, que foi um dos elaboradores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Chamo para compor a mesa a doutora Adriana Zorubi Fonte Feal, presidente da Comissão de Defesa do Advogado Idoso da OAB São Paulo. Convido para compor a nossa mesa o professor Dr. Bruno Miragem, que é doutor em Direito do Consumidor e que vai representar o Brasil na ONU, na Convenção de Direito do Consumidor. Convido para compor a mesa o Dr. José Cláudio Ribeiro Oliveira, presidente da Comissão de Estudos sobre Plano de Saúde e Assistência Médica da OAB São Paulo. Convido para compor a mesa o Dr. Flávio Martins, diretor da Faculdade Damásio, que é a organizadora e representante também da faculdade nessa data. Quero registrar a presença dos meus queridos membros da Comissão de Defesa do Consumidor, que estão aqui na frente. Não sei se tem mais membros da comissão. Se tiverem, estão convidados a ficar aqui na frente. Depois eu vou convidá-los a compor a mesa também. Sei que os senhores podem ter compromisso, mas já estão desde logo convidados, se puderem. Obrigado pela presença de todos. É uma honra tê-los aí na comissão, um trabalho tão atuante de cada um dos senhores. Muito bem. Senhoras e senhores, eu passo a palavra à professora doutora Ivete Senise Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, neste ato representando o presidente Marcos da Costa para a abertura oficial do nosso evento. É com grande satisfação que eu represento hoje aqui o nosso presidente, doutor Marcos da Costa, ausente desse evento por compromissos assumidos fora da cidade de São Paulo. Mas ele me encarregou de trazer-lhes a sua saudação e dizer-lhes da nossa satisfação de poder proporcionar pela OAB São Paulo uma discussão e uma homenagem, na verdade, a este código que teve uma importância tão grande, não somente na nossa legislação, mas numa transformação da administração da justiça nessa matéria da proteção do consumidor. Na verdade, esse código, e nesse evento há uma homenagem, não é, aos seus 25 anos de vigência, ele representou um marco, realmente, na defesa dos direitos nessa área e numa mudança de mentalidade, não somente dos consumidores, mas dos próprios elementos que fornecem, não é, os serviços e os produtos que são objeto da proteção nesse código. Então, é com grande satisfação que eu vejo aqui um evento que reúne aqui um grande número de interessados, um grande prestígio aqui na formação da sua mesa e na organização, pelo que eu cumprimento principalmente os seus organizadores, o seu organizador, que é o Marco Antônio, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo, mas todos aqueles que vão participar aqui, seja como palestrantes, seja como membros aqui da comissão organizadora ou como assistentes, por terem acorrido aqui para prestigiar esse evento e também para participar dessa homenagem que fazemos à vigência desse código.
Esse evento, não é uma atividade desta operosa comissão, não é, que o Marco Antônio preside, que é a do Direito do Consumidor, que tem dado uma contribuição muito grande aos trabalhos e às atividades da nossa OAB, e a população em geral, a coletividade, na discussão e no encaminhamento de problemas relativos a essa matéria. E é um evento que é organizado por uma pessoa que é a mais apropriada, a mais competente, que os senhores todos conhecem, mas é que eu não posso me furtar de fazer uma referência aqui, que é o Marco Antônio Araújo Júnior, porque não somente ele é o nosso competente presidente da Comissão de Direito do Consumidor, mas é também membro efetivo da Comissão do Consumidor do Conselho Federal, da OAB Federal, e, além disso, é um especialista da matéria, porque professor, não é, dessa matéria e de outras também, inclusive, em várias faculdades, além de ser diretor-geral da Faculdade Damásio, não é, e também professor de pós-graduação, professor de cursos de especialização, professor da nossa ESA, da OAB, enfim, uma pessoa que tem um contato muito grande, não somente prático, mas acadêmico, não é, profissional, com a matéria pela qual ele contribui com as nossas atividades nessa Comissão de Direito do Consumidor. E ele organizou esse evento não somente para essa homenagem que nós prestamos à vigência do Código, um código que foi trabalhado também e criado por especialistas, entre os quais se inclui aqui o nosso querido professor Kazuo Watanabe, que participou da elaboração, não é, dessa lei, desde o seu início, e de outros professores da faculdade, que eu me lembro, na época, que se empenharam a fundo para que a nossa lei tivesse aquela perfeição que ela realmente obteve, não é? E depois, com seus acréscimos, pode ser realmente uma contribuição magnífica dos nossos professores, que a maioria da Faculdade de Direito, não é, do Largo São Francisco, não é, Cazu, eu me lembro da ADA, eu me lembro de um grupo que se empenhou muito para que esse código viesse à luz, e que vocês vão ter oportunidade de conhecer também, talvez, essa história pelas palavras do nosso conferencista. Quero cumprimentar aqui essa ilustre mesa, os conferencistas, os presidentes de comissão, membros aqui de outras comissões da OAB que estão presentes, e principalmente esse público interessado, não é? Que aqui veio para não somente prestigiar, mas também para se informar e para conhecer, não é, alguns detalhes e alguns aperfeiçoamentos que nós pudemos ou teremos que fazer nessa área do consumidor, e que foram objeto da escolha dos temas desse congresso. E eu quero congratular com o Marco Antônio pela escolha desse temário, porque são assuntos que realmente precisam ser discutidos e são uma nova face, né, da modernidade da aplicação das leis do consumidor, porque dizem respeito a setores específicos que são setores mais fragilizados da sociedade, de pessoas mais fragilizadas. E eu vejo que o temário inclui aqui a discussão, segundo o programa. Aliás, o Marco Antônio já explicou que um deles não vai poder realmente ser debatido, mas que são setores da maior importância para o nosso conhecimento e para o nosso estudo e para a atividade que possa ser realizada na proteção dos direitos do consumidor, que são a área da saúde, a área da infância e da juventude, a área do idoso e a área do deficiente, que ficará, então, para uma discussão mais próxima. Eu quero, então, agradecer não somente ao Marco, mas inclusive à Faculdade Damásio, que apoia esse evento também, e ao Departamento de Cultura da OAB, e todos aqueles que se envolveram nessa organização, na realização e agora na efetivação desse evento aqui, como são aqueles que vão palestrar e que vão debater com os senhores.
Portanto, com grande alegria que eu vejo que essa discussão vai ter seus frutos pelo envolvimento e pelo interesse das pessoas aqui presentes, pela qualidade dos palestrantes, dos manifestantes, que serão, evidentemente, peças-chave de uma divulgação maior e de uma reprodução, não é, das nossas conclusões, das nossas sugestões, e poderemos, dessa forma, contribuir para o aperfeiçoamento não só da nossa legislação nesse setor, mas também da própria administração da justiça, na solução dos problemas que enfrentamos nas áreas que vão ser aqui debatidas e especificadas. Eu desejo muito sucesso a todos vocês e um proveito máximo para aqueles que puderam comparecer e que sejam reprodutores e divulgadores, né, desses debates, para que todos nós possamos contribuir para o aperfeiçoamento dessa proteção do consumidor, que já é bem adiantada, mas que precisa ser mais efetiva na nossa comunidade. E obrigado pela presença. Passaremos agora à palestra inicial da nossa jornada de direito do consumidor, e o nosso palestrante inicial é advogado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor, mestre e professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade do Largo de São Francisco, e é doutrinador e teve uma participação especial, uma participação muito ativa no anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Hoje eu tenho certeza que nós vamos entender como está o Código e vamos saber como ele foi construído. Raras são as hipóteses que nós podemos falar com as pessoas que participaram da construção de alguma coisa, né? E hoje nós estamos aqui com o construtor. Ele participou ativamente com outros tantos doutrinadores, a exemplo da professora Ada Pellegrini Grinova, que foi citada pela professora Ivete, mas o professor Kazuo Watanabe teve uma participação ativa. Além de um excelente professor, um excelente doutrinador e hoje um excelente advogado, né? Foi no passado um excelente desembargador, ele é uma pessoa de um trato finíssimo, elegantérrimo, muito educado, uma pessoa muito carinhosa. Eu queria que os senhores recebessem com muito carinho esse palestrante de hoje, por quem eu tenho um carinho muito grande, o professor Kazuo Watanabe. É uma honra muito grande poder falar na presença dos senhores e ainda mais com essa menção de que teria sido participante da comissão redatora do anteprojeto. Fui participante, mas não a figura central. Eu vou mencionar as pessoas que participaram eu digo inicialmente porque o ministro Flávio Berrenbach, que é da nossa faculdade também, ele estava no governo, ele nomeou a comissão para começar a pensar no Código do Consumidor e atribuiu a coordenação à professora Ada Pellegrini Grinova e ao procurador de Justiça, José Geraldo Brito Filomeno. E nessa comissão fizeram parte também, inicialmente, o Dr. Zelmo Denari, ele inicialmente no sentido que foi um dos primeiros membros, é formado também pela nossa faculdade, procurador do Estado, aposentado. Dr. Daniel Roberto Fink, procurador de Justiça, e eu, que nós éramos em 5, em seguida passaram a integrar a comissão especialistas que a própria comissão convidou. Dentre eles, gostaria de destacar o Dr. Antônio Herman Vasconcelos Benjamin, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, e o processualista Nelson Neri,
e demais. E várias outras pessoas fizeram parte da comissão. Foi um debate extremamente interessante. Mas o que eu gostaria de ponderar é que a peça fundamental que deu início, vamos dizer, à sistematização da defesa do consumidor no Brasil foi a Constituição de 1988. Até essa Constituição, nós tínhamos uma legislação esparsa e, com base nela, várias instituições públicas e privadas já estavam em atividade em defesa dos consumidores. Por exemplo, o próprio IDEC nasceu antes do Código de Defesa do Consumidor, né? E várias outras instituições, o PROCON, né, que eram apenas um serviço, hoje é uma fundação, nasceu antes do Código de Defesa do Consumidor. Mas a sistematização da legislação de defesa do consumidor nasceu com a Constituição de 1988, que estabeleceu a defesa do consumidor como um dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. E explicitou como um dos princípios orientadores da ordem econômica do país a defesa do consumidor. É claro, além da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, enfim, todos os elementos necessários para assegurar a existência digna do ser humano em nossa sociedade. E essa Constituição estabeleceu, nas disposições transitórias, que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser editado em 180 dias. A Constituição estabeleceu o prazo de meio ano para a edição do Código. Só que o Código, a Constituição é de 88, e a lei foi aprovada em 90. Houve, portanto, atraso de 2 anos. Mas hoje esse atraso é irrelevante, né? Talvez naquela época a expectativa da população era grande e havia muita cobrança nesse sentido. A natureza do Código é multidisciplinar, no sentido de que ele contém normas de direito civil, de direito comercial, de direito penal, de direito administrativo e direito processual civil. Então, em algumas faculdades, por exemplo, na USP, essa disciplina é dada por vários departamentos. Não sei se na Faculdade Damásio talvez haja uma unificação. Essa experiência da USP, eu tenho a impressão de que não tem dado muito resultado, porque não há muita comunicação entre os departamentos na organização do programa, né? No Código estão explicitados alguns importantes princípios de nosso sistema de direito, que são aplicáveis não somente na defesa do consumidor, como também a vários outros ramos do direito, como o princípio da tutela da boa-fé, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, o princípio do abuso, de proibição de abuso do direito, ou do equilíbrio das prestações contratuais, etc., que estavam até então em disposições esparsas em nosso ordenamento jurídico. Recebeu no Código essa sistematização, uma explicitação em normas bem claras,
Daí porque muitos especialistas em direito do consumidor afirmam que se trata de código principiológico. É um código que, às vezes, não desce às minúcias, mas estabelece os princípios importantes e algumas normas de execução, às vezes, são baixadas por decreto do setor de defesa do consumidor, etc. Esses princípios, hoje, estão incorporados ao Código Civil que veio depois, que é de 2002. Então, doutrinariamente, há discussão de saber qual desses princípios deve prevalecer. Aí surge aquela teoria, a teoria alemã, do diálogo das fontes, né? Procura estabelecer, então, a compatibilização dos princípios existentes no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. Como bem salientou a professora Ivete, com a vigência e aplicação do Código, formou-se uma nova consciência jurídica e uma nova mentalidade, não somente entre os agentes econômicos que atuam direta ou indiretamente no mercado de consumo, como fabricantes, comerciantes, instituições financeiras, importadores, construtores, prestadores de serviços, etc., como também entre os próprios consumidores, que passaram a conhecer melhor seus direitos e a reclamar sua efetiva tutela administrativamente e judicialmente, e também entre os próprios operadores de direito, que são os senhores. O Código de Defesa do Consumidor é, com toda certeza, uma lei que efetivamente pegou, usando a expressão popular, que vem sendo invocado pelos consumidores, até intuitivamente, eles conhecem seus direitos, e vem sendo respeitado de forma razoável pelos fornecedores em todo o território nacional. Não se ignora que há descumprimentos pontuais em alguns segmentos econômicos, principalmente naqueles em que há relação de consumo massiva, como nos serviços concedidos de telecomunicação, de energia, etc. Mas é certo, por outro lado, que a atuação dos órgãos de proteção e fiscalização tem sido efetiva e os agentes econômicos têm procurado, em sua grande maioria, atender às reclamações dos consumidores. São as seguintes as principais características do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou mencionar apenas os aspectos de direito material ligados ao direito privado, né? Não vou tecer considerações sobre norma de direito administrativo e tampouco sobre norma de direito penal, né? E, por fim, falar de algumas coisas mais relacionadas à minha especialidade, que é a parte processual. Suas normas, como é explícito o artigo 1º, são consideradas de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, 32 e artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. Portanto, são de observância obrigatória, insuscetível o direito em si, e não sua expressão econômica, de renúncia ou transação. É ressaltado também o objetivo de pleno atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Esses são aspectos extremamente importantes. A proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonização das relações de consumo. Dentre os vários princípios a serem atendidos para a efetiva realização desses objetivos, é expressamente ressaltado o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Este é um ponto importante, característica dessa legislação. Isto é, a hipossuficiência em sentido amplo, não somente de natureza econômica, como também de natureza social, cultural ou técnica. É igualmente mencionado o princípio da ação governamental para a proteção do consumidor, por meio da presença do Estado, pela efetiva garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Sublinha-se ainda o princípio da coibição e repressão de todos os abusos praticados no mercado de consumo. É importante, porém, ressaltar um outro princípio expressamente enunciado para que não se caia no exagero irracional de proteção do consumidor a qualquer custo. Esse princípio é o da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios aos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Para tornar efetivos esses princípios, o Código adotou, primeiro, conceito de consumidor, que abrange não somente a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Obrigado. Como também os consumidores por equiparação, como a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Obrigado. Inclui também, na categoria de consumidores, as vítimas de acidentes de consumo e todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais. Então, é um conceito de consumidor bastante abrangente. Adota o princípio da responsabilidade objetiva, isto é, responsabilidade sem culpa, bastando para que o fornecedor seja responsabilizado pela qualidade e segurança dos bens e serviços e pelos acidentes de consumo, pelo só fato da existência de vícios nos produtos e serviços ofertados ao mercado, sem necessidade de comprovação de culpa. Adota ainda o critério da responsabilidade solidária de todos os agentes que atuem na cadeia de produção e fornecimento de produtos e serviços ao consumidor. Para o pleno desenvolvimento desses objetivos e princípios, o artigo 6º do Código enuncia os direitos básicos do consumidor. Na parte processual, o Código adotou a técnica da tutela jurisdicional dos direitos a título individual e a título coletivo. A título individual, a tutela é dada nos termos da legislação processual comum, com algumas inovações, mas com a adoção de alguns critérios diferenciadores, como a inversão do ônus da prova,
a inadmissibilidade de certos institutos que delongam a solução do processo, como a denunciação da lide. Fala o Código em aplicação do sistema dos juizados especiais para causa civil de menor complexidade. Um avanço importante foi dado pelo Código na afirmação da efetividade da tutela do consumidor, dos direitos do consumidor, tendo inovado, por exemplo, o sistema da tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer, no artigo 84. Essa inovação passou depois para o Código de Processo Civil, né, e para outras legislações. Porém, no tocante à tutela coletiva, é que houve uma inovação muito grande. O Código definiu os vários tipos de direitos e interesses, direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais homogêneos, e eu não vou entrar na consideração desses conceitos por causa da limitação do tempo. O nosso sistema legal dos processos coletivos é formado por duas leis. A Lei da Ação Civil Pública, de 85, deu início a essa disciplina. Mas essa legislação de 85 foi completada pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990. Então, hoje, para se poder entender bem a disciplina dos processos coletivos em nosso ordenamento jurídico, nós temos que recorrer a esse microsistema formado por duas legislações: Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. Para encerrar, após 25 anos de vigência do Código, houve certamente grandes transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, não só no Brasil, como no mundo todo. E o Código, então, não ficou desatualizado por completo, mas algumas normas precisariam ser completadas, porque algumas coisas não existiam há 25 anos atrás, como o comércio eletrônico, por exemplo. A situação da oferta de crédito, provocando o superendividamento atual, por exemplo, também não existia naquela época. Então, 3 projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional para atualizações, essas atualizações pontuais. Mas os princípios básicos, as normas fundamentais do Código continuam plenamente vigentes, sem necessidade de qualquer alteração. São atualizações pontuais apenas para adaptar, para fazer a atualização necessária ao Código, em razão da transformação da sociedade nossa esses 25 anos. O que eu gostaria de dizer, concluindo, é que essa legislação de 1990, se fosse discutida hoje, não seria aprovada. Depois da edição do Código, vários segmentos econômicos passaram a debater, inclusive, suscitar ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a declaração de que o Código não teria aplicação a esses segmentos. O setor bancário foi o último setor que debateu isso, Mas o Supremo entendeu
que não, o código se aplica também às relações bancárias, né? Mas se fosse debatido hoje, os senhores sabem como se forma uma lei, né? Há segmentos que atuam, lobby, nós falamos em lobby, e hoje o lobby está muito mais organizado, e eu tenho a impressão de que esse código não passaria. Então, foi num momento muito bom, né? Logo em seguida, a promulgação da Constituição Federal de 88, né? Que permitiu a aprovação dessa legislação extremamente avançada, não só em relação às legislações nacionais, como também em confronto às legislações internacionais. Só para ilustrar os senhores como foi o debate. Por exemplo, nós estávamos discutindo várias coisas, e um dispositivo que chamou a atenção de um segmento, ou segmento empresarial, foi a norma que é o artigo 6º, que possibilita a inversão do ônus da prova. Os senhores se lembram desse dispositivo? Pois bem, combateram esse dispositivo, que era nada mais, significava que é uma regulamentação daquilo que os juízes já faziam, né? Se havia verossimilhança na afirmação do autor, isto aqui é do consumidor, o juiz pode fazer a inversão do ônus da prova, e acrescentaram apenas a hipossuficiência, né? Mas não combateram o princípio da responsabilidade objetiva, que era muito mais severa do que a mera inversão da prova. Os senhores então percebem como a legislação foi discutida num momento muito importante para todos nós. Muito bem, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço à Ordem dos Advogados pela honra de poder estar dirigindo essas palavras a esse seleto auditório. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Kazuo Watanabe. Fantástico. O professor Kazuo conseguiu falar do momento político da construção do Código de Defesa do Consumidor e passou por todas as tutelas. Não sei se vocês notaram, ele falou de tutela material, falou de tutela administrativa, falou da importância dos PROCONs, né, dos órgãos de defesa do consumidor, e falou da tutela processual, no final, fazendo uma menção à lei da ação civil pública. E também com relação às limitações processuais, litisconsórcio, enfim. Em 30 minutos de palestra, ele fez um apanhado histórico e acho que finalizou de uma maneira muito clássica, que depois que o senhor falou, nós comentamos aqui, eu e a professora Ivete, que, lamentavelmente, no nosso país, a importância da lei não é um elemento fundamental para que ela exista, né? Lamentavelmente, o aspecto político é mais relevante do que a importância da lei. Nós estamos diante de um Código de Defesa do Consumidor que vários países do mundo afora copiam, né, reconhecem como uma legislação séria. Talvez, do nosso ordenamento jurídico, é a que mais tem aquela característica de que, usando a expressão que o professor Kazuo usou, é a que mais tem a característica de que pegou, né, o Código de Defesa do Consumidor pegou, ele funciona, cada vez mais o consumidor está consciente dos seus direitos, cada vez mais ele descobre os canais legítimos para reclamação. Hoje, no passado se discutia se o saque era um serviço de atendimento eficaz ou não. O consumidor mudou o caminho do saque. O consumidor fez como a água faz quando quer passar por alguma coisa. Não conseguia atravessar a rocha, deu a volta nela. O consumidor descobriu rede social para usar hoje o seu direito de fazer reclamação. E os fornecedores tiveram que se adequar a isso. Os fornecedores hoje respondem em rede social com uma agilidade muito maior do que respondiam o saque, né? Então o consumidor descobre isso. Mas, lamentavelmente, a sua constatação, professor, é corretíssima, embora nos deixe assustado, né? Porque não é esse o critério que deve ser utilizado. Se nós tivéssemos que discutir hoje as mesmas regras que discutimos há 25 anos atrás, não teríamos um código tão eficiente como temos hoje. Então, eu acho que naquele instante político, a situação foi confortável para que nós pudéssemos ter um código garantidor, um código que não visa só a defesa do consumidor, visa harmonizar a relação de consumo
como bem tratou o professor Kazuo Watanabe na sua palestra, na sua explanação inicial. E eu repito que em 30 minutos fez um apanhado geral histórico e da estrutura do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo aqui na nossa mesa, sobretudo porque nós não temos muito o costume de respeitar a história, né? O brasileiro não tem o costume de respeitar a história, e nós hoje respeitamos a história do nosso Código de Defesa do Consumidor, trazendo uma pessoa que participou ativamente do anteprojeto. Senhoras e senhores, eu gostaria então, feita a palestra inicial, eu gostaria então de convidá-los a ocuparem os espaços reservados na plateia, aqueles que não participarão dos próximos painéis, até para liberar aqueles que têm compromisso. E eu desfaço nesse instante a nossa mesa oficial, nossa mesa de abertura, e logo em seguida, sem nenhum intervalo, vou iniciar o primeiro painel, que é Direito do Consumidor Idoso, tratando do direito do consumidor, sobretudo sobre a ótica do plano de saúde. Então, gostaria de convidar todos os senhores a ocuparem os locais reservados aqui na plateia, para que nós possamos instaurar o primeiro painel. Obrigado pela atenção de todos, obrigado, professor Kazuo, pela palestra inicial mais uma vez. Muito bom, dando continuidade, então, à nossa jornada Direito do Consumidor, eu gostaria de iniciar o primeiro painel, registrando a presença, já que ele já compõe a nossa mesa de hoje, registrando a presença do nosso expositor, Dr. Bruno Miragem, que está conosco hoje aqui, e logo faria a apresentação do seu currículo, e convidando para compor a mesa a doutora Adriana Zorubi Fonte Feal, que é presidente da Comissão de Defesa do Advogado Idoso da OAB São Paulo, e também advogada, já acompanha a mesa nesse instante, e o debatedor, o doutor José Cláudio Ribeiro Oliveira, meu colega da OAB, advogado também, presidente da Comissão de Estudos sobre o Plano de Saúde e Assistência Médica da OAB São Paulo. Então, nós vamos ter duas comissões participantes, ativamente participantes da nossa OAB São Paulo, discutindo esse assunto, que é um assunto tão relevante. Eu gostaria de convidar a compor a mesa também, a doutora Priscila já está conosco aqui, mas eu gostaria de convidar a compor a mesa também o doutor Marcelo de Jesus de Mateus, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Paulo Sérgio Lima, também ativo membro da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, e meu colega doutor José Luiz Pereira Paiva, membro da Comissão de Defesa do Consumidor, a quem peço uma salva de palmas nesse instante e agradeço a presença no nosso evento. O nosso primeiro painel trata de plano de saúde. O Dr. Kazuo Watanabe, quando fez sua apresentação inicial, deixou claro que a Justiça vem conseguindo cuidar de alguns dos conflitos na relação de consumo de forma bastante eficaz. Contudo, outros a gente já não pode dizer o mesmo. E um dos assuntos que causa muita discussão é a questão do plano de saúde. Todos nós somos consumidores, alguns de nós somos consumidores de planos de saúde, né? Outros consumidores da saúde pública. Hoje, nenhum de nós podemos comemorar, seja consumidor da saúde pública ou de plano de saúde. Nós sempre encontramos algum problema, sempre encontramos alguma discussão. Se não nos nossos casos particulares, mas naqueles casos que são levados aos nossos escritórios. Hoje nós temos uma demanda muito grande com relação ao plano de saúde e é nesse sentido que nós vamos discutir. Para deixar o tema mais alinhado, a ideia inicial não é discutir tudo sobre o plano de saúde, mas discutir o direito do hipervulnerável, que é o mote da nossa jornada. Nós separamos aqui 3 hipervulneráveis, ou 3 conjuntos de hipervulneráveis, e nós vamos discutir, com relação ao idoso, a questão do plano de saúde. Portanto, o expositor da jornada nesse tema é doutor em Direito, especialista em Direito Internacional e Civil, doutor, mestre e professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor convidado da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, dá aula em vários cursos de pós-graduação, coordena uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho a honra de ser coordenador adjunto dele na pós-graduação de Direito do Consumidor da Faculdade Damásio, né? Meu colega, tenho dito isso quando estamos em aula juntos, é um jovem doutrinador de Direito do Consumidor, autor de diversas obras nessa área, convidado para fazer exposição na ONU representando o nosso país. Eu tenho certeza que há um nome que desponta,
se já não despontou, hoje é, sem dúvida, um dos melhores doutrinadores de direito do consumidor do país. Tão jovem e tão brilhante. Meu colega, Dr. Bruno Miragem. Bruno, obrigado pela sua presença aqui. Meu bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, naturalmente, com um gentil convite da Ordem dos Advogados, da Seccional de São Paulo, por intermédio do seu presidente, meu caríssimo amigo Marco Antônio. Um cumprimento muito especial também à professora Ivete Senise Ferreira, que homenageia a comissão com a sua presença e a todos nós. Um cumprimento aos meus colegas de painel, doutora Adriana, doutor José Cláudio, a doutora Priscila também, que organiza, né, este evento, os colegas da Comissão de Defesa do Consumidor, que compõem a mesa, e outros que também certamente estão na assistência, e um cumprimento muito especial ao meu querido professor de sempre, Kazuo Watanabe. A professora Ivete agora me perguntava, né, você quer falar da mesa ou quer falar em pé ali? Eu digo, não, depois o professor Kazuo ter ido falar em pé e eu ficar na mesa, não dá, né, fica mal, vou lá, né, porque faço com isso também uma homenagem a essa energia, a esse entusiasmo do professor Kazuo Watanabe, e aqui até complementando, né, uma informação que foi posta no painel anterior. O professor Kazuo, com a sua humildade, que é reconhecida por todos, não fez menção a um fato. Kazuo Watanabe não fez parte da história, Kazuo Watanabe faz parte da história e faz a história, porque ele tanto foi membro da comissão de juristas que redigiu o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, lá em fins dos anos 80, anos 90, início dos anos 90, como hoje foi um dos personagens principais, lá ele disse, não fui um dos protagonistas, foi. E hoje continua sendo um dos protagonistas nos projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor, aqueles 3 projetos a que ele fez referência ao final da sua exposição. Kazuo Watanabe é membro da comissão que redigiu estes anteprojetos, sob a presidência do ministro Herman Benjamin, com a composição também da professora Ada Grinover, professora Cláudia Lima Marques, professores Roberto Pfeiffer, Leonardo Bessa, e que tiveram uma atuação fundamental na redação destes anteprojetos que hoje procuram atualizar, né, trazer para o Código de Defesa do Consumidor a realidade das transformações do mercado nestes últimos 25 anos, com o comércio eletrônico, com a questão do endividamento dos consumidores e da maior efetividade da tutela coletiva, dos desafios de maior efetividade. E quando se referia justamente às dificuldades pelas quais passaria o Código de Defesa do Consumidor a ser deliberado hoje, né, nos tempos atuais, no Congresso Nacional, seguramente faz também uma referência às dificuldades que hoje nós enfrentamos, mas com a colaboração de muitos, né, para fazer com que esses projetos de atualização avancem no Congresso Nacional. E, nesse sentido, então, até na qualidade de presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que sou, presto uma homenagem muito especial ao professor Kazuo, que fez história e erra história em movimento no direito do consumidor brasileiro. Queria também fazer um cumprimento especial à organização pela escolha dos temas. Porque se, na verdade, e foi dito aqui já com muita propriedade, que o direito do consumidor ele renovou, na verdade, ele revolucionou o direito privado brasileiro e o direito processual. O professor Kazuo pensou alguns exemplos, não todos. O direito dos contratos é um antes e é um depois do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil é uma antes e é uma depois do Código de Defesa do Consumidor. O processo civil é um antes e um depois do Código de Defesa do Consumidor. O direito do consumidor teve, no Brasil, um papel catalisador
né, dos grandes anseios de renovação do direito brasileiro, buscando uma justiça material mais efetiva, buscando a preocupação com os mais fracos, buscando a atualização das normas jurídicas em face das grandes transformações pelas quais passou a sociedade e a realidade jurídica social brasileira, desde os idos, na época, do Código Civil de 16. E hoje, passados 25 anos, nesses 25 anos frenéticos que nós vivemos em termos de sociedade, de economia e das transformações da vida que temos, né, testemunhado desde então. E o grande capítulo, o capítulo novo, o capítulo dos próximos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho dúvida, e foi muito bem captado pela OAB de São Paulo, é justamente um direito do consumidor cada vez mais comprometido com os mais vulneráveis. Com aquele consumidor do qual se presume a vulnerabilidade, mas que se agrega justamente um elemento, né, um elemento que intensifica, um elemento que estabelece um mais, ou um menos, na verdade, né, de uma maior vulnerabilidade, de uma vulnerabilidade agravada ou hipervulnerabilidade. E é em relação a esses vulneráveis que nós podemos falar e pensar, seja nas largas camadas da população brasileira, que ora começa com grandes dificuldades a se inserir no mercado de consumo, efetivamente, sejam aqueles que, por circunstâncias de fato, se colocam, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade agravada. A criança, e aqui terá o painel da publicidade infantil, os deficientes, poderíamos falar, num capítulo fundamental, dos analfabetos funcionais. Temos uma larga categoria, um largo grupo social no Brasil de analfabetos funcionais e que estão no mercado de consumo. E podemos falar dos idosos, né, num país que envelhece. E que bom que envelheça. Né? Sempre se diz, né, até com um certo grau de espirituosidade, né, que a solução para o envelhecimento é outra que ninguém quer. Né? Só não envelhece quem se vai antes. Então, o envelhecimento da sociedade também é uma conquista. Mas o grande desafio tem sido justamente nós aprendermos, enquanto sociedade, a lidar com esse fenômeno novo, a reconhecer no idoso, né, um sujeito merecedor, ao mesmo tempo, de respeito e proteção. E talvez em nenhum outro contrato de consumo isso apareça de forma tão clara, isso apareça de forma tão intensa quanto em relação aos planos de saúde. O plano de saúde é uma realidade no mercado brasileiro que, num primeiro momento, quando ele surge, ele era, de alguma maneira, um serviço estabelecido especialmente para as camadas mais favorecidas da população. Em bom português, só os mais bem aquinhoados, só os ricos, se quiserem, tinham a condição de ter plano de saúde. Os demais, sistema único, quando surge em 90, ou sistema público de saúde. Era, portanto, uma espécie de contrato que não despertava, mesmo depois do Código de Defesa do Consumidor, bem no início, uma atenção tão detida dos juristas, da jurisprudência, né, de todos os que se envolvem com o direito do consumidor. Isso acabou mudando. E acabou mudando por várias razões, umas positivas, outras não. A falência do sistema público de saúde faz com que cada vez mais pessoas se esforcem e muitas vezes façam escolhas difíceis dentro do orçamento familiar, justamente para ter condições de poder contratar um plano de saúde. Por outro lado, o aumento de renda de certos segmentos da população também permitiu que houvesse uma adesão a esses planos como algo necessário para realizar aquela que é a função, e eu começo daqui. A função, podemos chamar função social, se quisermos, mas é mais do que função social e econômica dos planos de saúde. O que se quer quando se celebra um contrato de plano de saúde? Essa é uma pergunta fundamental, e que, por vezes, nós passamos um pouco apressado no tema e não nos damos conta da importância de responder adequadamente. O que se quer quando se contrata um plano de saúde? Nós não podemos nos distrair dizendo, não,
O que se quer, eventualmente, é a possibilidade de se frequentar tais ou quais profissionais médicos. O que se quer é, eventualmente, a possibilidade de, necessitando, fazer tais ou quais exames clínicos na rede conveniada do plano, né, ou nos prestadores de serviços, então, vinculados a este plano. Em verdade, o grande temor, o grande risco que nós, consumidores, nos colocamos a prevenir, a mitigar quando contratamos um plano de saúde, não há dúvida, são os riscos da vida em sociedade e os riscos à saúde. Ninguém está preparado, ninguém sabe, ninguém pode antecipar eventuais necessidades de atendimento à saúde. E nem digo da consulta, porque a consulta médica, eventualmente, você até mitiga de uma forma ou de outra, ou no sistema único, ou em profissionais médicos, né, pagamento de consulta, não é o grande ponto. Qual é o grande ponto? O grande ponto, indiscutivelmente, é a questão do tratamento hospitalar. É ali, né, que o grande risco econômico da atenção à saúde se põe para os consumidores em geral. Ora, e os senhores ficar internados muitos dias, ou às vezes meses, ou às vezes anos, pode acontecer, mas é raro, num estabelecimento hospitalar privado. Eu costumo brincar, quando dou essa aula, né, quando dou aula sobre plano de saúde, ou quando falo plano de saúde, dependendo do hospital que me internar, em particular, se eu não tiver plano, é melhor me deixar lá. Porque se eu acordar, né, se eu ficar bem, e depois tiver que pagar essa conta, aí é que eu infarto. Né? Por quê? Porque, evidentemente, é um custo elevado. E é um custo elevado, obviamente, não porque os hospitais privados aproveitam-se dessa situação para cobrar mais e para explorar os consumidores. É evidente que não. É porque o serviço, efetivamente, é um serviço custoso. Mas se o serviço é um serviço custoso, e nós temos fornecedores de serviços, que são os planos de saúde, que se dedicam com a profissionalidade, com a expertise, com a especialidade, com o conhecimento técnico, a organizar redes credenciadas, a oferecer um produto, a fazer os cálculos necessários para permitir que as pessoas tenham condição de adquirir, de contratar esse serviço, e, ao mesmo tempo, organizar, né, uma cadeia de mutualidade, ou seja, uma cadeia de divisão de riscos entre essa base de consumidores que integra esses contratos coletivos, né, ou esses sistemas contratuais, né, na melhor visão da nova teoria contratual. A especialidade técnica, a exigência de conhecimento faz com que o expert é que tenha que responder por dar as boas soluções para esse cálculo, para identificar qual é o equilíbrio da mutualidade, para identificar quais são as contribuições necessárias dos consumidores para que se possa ter um plano de saúde que, em primeiro lugar, ofereça efetivamente aquilo que promete. Porque aqui já vem um primeiro ponto fundamental nessa reflexão sobre os planos de saúde. Em inúmeras situações que nós vemos na jurisprudência, o grande ponto de discussão, o grande ponto de litígio dos consumidores é justamente o fato de que, quando há a execução do contrato, quando ele necessita da prestação de saúde, em regra, nesses litígios, são situações em que ela lhe é negada. Ainda que tenha, lá no momento prévio da contratação, lá na publicidade, lá no contato com o corretor, muitas vezes, que faz a oferta do plano, lhe tenha sido prometido uma série de serviços, ou até de prestadores, que depois lhe é negado na execução. Um dos princípios, o professor Cazu falou com brilhantismo, um dos grandes princípios do Código de Defesa do Consumidor é justamente o princípio da vinculação à publicidade, a proteção da confiança despertada. Muitas vezes o consumidor não iria exigir uma prestação se ela não tivesse lhe sido prometida no início. Ou, quando não prometida expressamente, pelo menos a confiança fosse despertada num tratamento integral da saúde. A estratégia, e diga-se de passagem,
que, em muitas situações, a própria jurisprudência foi, digamos assim, definindo melhoramentos, vamos dizer assim, na estratégia negocial de algumas operadoras, mas essa estratégia de prometer tudo antes e depois recusar, no varejo, como eu digo, promete no atacado e recusa no varejo, essa estratégia se revelou equivocada em muitos pontos e identificada pela jurisprudência. Talvez a mais famosa situação em que isso tenha ocorrido hoje, inclusive, é objeto de súmula, né, conhecida súmula do Superior Tribunal de Justiça, e que verdadeiramente se revelava um absurdo completo, que era justamente nos contratos de planos de saúde, de planos de assistência à saúde, se estabelecer cláusulas restritivas do tempo de internação, que era uma coisa fora de qualquer ideia, né, dessa função social do contrato. Se a função social do contrato, e quem diz não sou eu, né, quem diz é a jurisprudência, é a melhor doutrina, né, se a função do contrato é justamente estabelecer, né, todo o custeio dos meios materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar, evidentemente que eu dizer para o consumidor que ele vai poder estar internado até 3 dias, até 5 dias, e depois é por sua conta, não cumpre essa função, não cumpre essa causa, até porque há uma absoluta falta de possibilidade fática de controle do tempo de internação. E o STJ, já há algum tempo, foi muito bem e sumulou a questão. É abusiva a cláusula que restringe tempo de internação. Da mesma forma, mais recentemente, muitos sistemas, muitas operadoras de plano, também se colocavam na promessa, na publicidade, identificando a questão de ser uma operadora de âmbito nacional, ou de ser uma operadora, muitas vezes, que atuava em largos espaços do território brasileiro. E na hora de fazer cumprir, na hora de executar, vinham as restrições. Não, mas o seu plano, a sua carteirinha, para dar um exemplo bem concreto do dia a dia dos consumidores, só lhe dá direito de ir na cidade tal ou na cidade qual, né? Não pode mudar o estado. Veio o STJ recentemente, num voto belíssimo de relatoria do ministro Salomão, agora publicado em fevereiro, e disse não. Se você faz a promessa nacional, se você diz e se aproveita, né, de uma exposição nacional do seu serviço, você tem que cumprir o que prometeu. Você tem que proteger e realizar a confiança despertada nos consumidores. Para além disso, em relação aos idosos, propriamente dito, nós temos algumas peculiaridades fundamentais. Se tornar idoso no Brasil, por mais que, como disse no início, né, a alternativa ninguém quer, a alternativa é indesejada, mas se tornar idoso no Brasil não é fácil. No mundo não é fácil, mas no Brasil é mais difícil ainda. Se tornar idoso no Brasil, em primeiro lugar, é empobrecer. Porque o idoso, geralmente, a não ser que tenha, evidentemente, né, provido um cargo público, que lhe garanta proventos integrais de aposentadoria na aposentadoria, melhor dizendo, o idoso empobrece. Ele vai ser aposentado do sistema geral do INSS. Então, às vezes, tinha uma remuneração X, vai a X menos 1 até o teto lá do INSS, com sorte, porque os cálculos todos que se fazem hoje, a ideia sempre é reduzir um pouquinho isso. Então, ele empobrece. O idoso perde o protagonismo familiar. Isso também é uma realidade social bem evidente. O idoso que foi, muitas vezes, o líder da família, que era o sujeito de referência da família, né, ele acaba sendo, na medida em que filhos, netos, né, vão ganhando o mundo, ele acaba passando a uma posição subsidiária dentro da família. Isso é muito comum. O idoso gasta mais. No quê? Em saúde, obviamente. Né? É uma questão natural, né, que quem envelheça tenha gradualmente mais questões de saúde a serem tratadas e medicamentos a serem adquiridos e o plano de saúde a ser contratado ou, né, com as respectivas remunerações, o aumento, né, das contribuições ao plano de saúde. Nessa posição, o idoso por si ele já se torna um
hipervulnerável, alguém com vulnerabilidade agravada. Não só no mundo dos planos de saúde, em várias situações. Para dar o exemplo clássico, não são poucos, claro, não são todos, mas não são poucos os que enfrentam dificuldade mesmo hoje com a questão da vulnerabilidade tecnológica. Eu não estou falando aqui da internet, né, com as suas potencialidades, eu estou falando, eventualmente, do caixa eletrônico. E que não são poucos os idosos, muitas vezes vítimas, inclusive, de golpes, né, de pessoas que ficam próximas aos caixas eletrônicos, visando obter vantagem, né, daquela dificuldade da utilização. Nos planos de saúde, isso acontece com mais vigor. Por quê? Em primeiro lugar, porque é óbvio, precisando de maior atenção à saúde, é certo que ele vai procurar mais o serviço de saúde. Procurando mais o serviço de saúde, é certo, né, de que ele vai vai custar mais para o plano. Custando mais para o plano, não raro, o que se começa a estabelecer? Procedimentos prévios a que ele possa utilizar aquele serviço, requerimentos, requisições, vai na repartição tal tirar a requisição para fazer o exame X. Vai na repartição tal, tira a ficha e fica 2 horas para tirar uma requisição para o exame Y. A pré-autorização daqui, a pré-autorização dali. Isso, evidentemente, cria dificuldades. Cria dificuldades a fruição do serviço. A fruição do serviço. Mas, ainda mais, além disso, nós temos uma situação... Estou com sobra de tempo. 10 minutos. Né? Temos, né, uma eternidade aqui para falar. Temos uma situação ainda em que se discute, e essa discussão se colocou especialmente a partir do Estatuto Idoso, em que se discute justamente a questão dos aumentos, dos reajustes, né, das mensalidades, né, da contribuição dos idosos nos planos de saúde, em razão, rigorosamente, da sua maior idade e, com isso, né, do maior custo que ele representa para o plano de saúde. O Estatuto Idoso, vocês conhecem, ele vai estabelecer uma proibição, né, de que o idoso seja submetido à discriminação ou a aumentos discriminatórios por faixa etária de mensalidade dos planos de saúde. Está posto no Estatuto Idoso como uma regra impositiva, um direito do idoso, a não ser discriminado, sendo-lhe imposto, na medida em que se lhe é imposto, um reajuste em razão do aumento de faixa etária. Por outro lado, ninguém desconhece, acabei de falar 2 ou 3 vezes, é mais custo. O idoso, evidentemente, custa mais para o plano. Como resolver isso? A Lei dos Planos de Saúde, 9656 de 98, ela teve, evidentemente, uma sabedoria, e aqui o professor Cazu também usou uma expressão muito importante, que é um dos princípios do Código, o princípio da harmonização das relações de consumo. Ninguém está dizendo que o idoso não precisa custear o seu tratamento de saúde. Não é isso. Isso não está nem no Estatuto Idoso, isso não está na Lei dos Planos de Saúde, isso não está no Código de Defesa do Consumidor. O princípio é da harmonização. Mas que harmonização é essa? A Lei dos Planos de Saúde, de forma muito própria, vai vincular o aumento das mensalidades no plano de saúde ao aumento de custos, à variação dos custos. Né? É evidente, se é um princípio da mutualidade que vige aqui, ou seja, se todo mundo que pertence ao plano de saúde tem que contribuir, né, para que ele faça frente aos gastos próprios da prestação de serviço e, ao mesmo tempo, né, seja uma prestação em condições de ser paga pelos consumidores, é evidente que o princípio da mutualidade aqui se aplica numa ideia de repartição de custos. Agora, onde é que está, digamos, o grande problema, no meu modesto entendimento, né, com todo respeito à opinião em contrário, o grande problema desse sistema hoje? Não vou nem falar em fatores estruturais, problemas de regulação, uma agência de regulação desses serviços que regula pouco e, quando regula, regula mal, não vou dizer isso. Né? Também não vou dizer, né, que nós temos muitos problemas decorrentes também de uma chaga do direito consumidor brasileiro, que os processualistas, né, tentam nos iluminar e conseguir soluções
mas que nós ainda não temos soluções, que é o que vale a pena violar direitos do consumidor no Brasil ainda. Custa barato. Há uma pesquisa conhecida da Fundação Getúlio Vargas sobre o uso predatório da justiça, né, que mostra, né, de 100% de consumidores que se julgaram lesados, né, pesquisa com base em 2011, 100% de consumidores que, porventura, entenderam que foram lesados no ano anterior, apenas 7% ingressaram em juízo. Quem teve problema, só 7% ingressou em juízo. Com as condenações, que não são condenações elevadas, embora nos contratos de plano de saúde o dano, muitas vezes, decorrentes do inadimplemento contratual, o dano extrapatrimonial, ele deveria ocupar uma parcela expressiva dessas condenações. Essa não é a realidade, mas com 7% de demandas, custa barato violar os direitos do consumidor do Brasil em todas as áreas. Nos planos de saúde não é diferente. Mas, tirante isso, essa avaliação da evolução dos custos, falta aqui uma maior discussão, uma melhor discussão, justamente como ela é feita. Lá na origem dos planos de saúde, o grande critério para se discutir esse aumento de custos era o critério do aumento da sinistralidade, que é quase uma importação lá do direito dos seguros, né, da turma dos seguros. Lá, aumentou a sinistralidade, aumentou o custo, né, mais gente precisou do plano, assim como mais gente sofreu sinistros lá no seguro, né, tem que aumentar a taxa da contribuição dos segurados lá, dos assistidos ao plano de saúde aqui. De uns anos para cá, isso mudou. E aí se criou um índice novo, que é um índice que se chama variação dos custos médicos hospitalares. Variação dos custos médicos hospitalares. Ou algo assim. Né? E esse índice novo, ele é calculado da seguinte maneira. Primeiro que não é calculado pelos consumidores, os consumidores nem participam disso. Né? É calculado só, né, por entidades e com a participação da ANS e dos fornecedores. Mas esse custo, essa variação, ela é calculada, isso é genial, um ano para trás, ou seja, eu reajusto hoje com base no aumento de um ano passado, mas também numa expectativa de aumento futuro. E aí eu pondero o aumento que já houve com um aumento que pode haver. E esse pode haver, né, tem muita coisa para você colocar aqui dentro. Não, sei lá, pode ter um surto de uma doença terrível, então vamos botar um percentual aqui, né? Porque o que pode haver em 12 meses, a gente já está reajustando hoje para proteger o plano. Aqui talvez nós tenhamos um ponto de discussão muito importante, uma pauta de discussão muito importante para a sociedade brasileira hoje, nesse tema dos planos de saúde. Não vai bem, não vai bem. Esse ponto, que torna muitas vezes onerosamente excessivo, que faz com que, quando haja, né, e aí a disposição do Estatuto do Idoso foi questionada, né, quanto à sua constitucionalidade, quando haja essa mudança ou essa variação, e também a variação por faixa etária, na prática, muitas vezes, o que se tem? Se tem, na verdade, uma expulsão dos idosos dos planos de saúde. Quanto mais precisa. Aumentos elevados, excessivamente onerosos. Uma expulsão daqueles que contribuíram, por vezes, pela vida toda, mas, quando mais precisam, eventualmente, não conseguem continuar contratando. Seja por questão da onerosidade excessiva, seja por outras questões, expedientes até não tão éticos, muitas vezes, que a jurisprudência nos traz. Situações, muitas vezes, né, de questões burocráticas, de não encaminhamento do carnê, do carnê, é ótimo, carnê nos 80, né, do DOC, né, do DOC e coisas que o valem. Então, essa questão me parece de fundamental importância ser discutida, está na pauta da discussão daqueles que se ocupam do direito do consumidor hoje no Brasil, né, do nosso instituto, dos professores pelo Brasil afora, das comissões da ordem, e por isso me parece muito importante que seja objeto também da reflexão dos senhores. Teria tanto mais
para que nós aqui ficássemos, quem sabe, o dia inteiro, ou a manhã inteira, conversando sobre este tema e outros, mas quando eu venho a esses eventos, eu confesso a vocês um aspecto egoístico meu, né? Eu venho mais para ouvir do que para falar. Porque a gente fala pouquinho e tal, e fica ouvindo todo mundo e anotando ideias maravilhosas que surgem. Então, realmente, eu venho também, né, com esse interesse egoístico de ouvir muito dos colegas, dos debatedores, dos demais expositores. Vejo aqui a doutora Lúcia, já que está no próximo painel, nossa diretora também do Brasilcom. Eu gosto mais de ouvir. Então, egoisticamente, vou encerrar, né, e, ao mesmo tempo, me coloco à disposição dos colegas para os debates, se houver, né, ou também para conversarmos aí no tempo em que temos a oportunidade e o prazer de conviver. Muito obrigado, parabéns à OAB, parabéns à Comissão de Defesa do Consumidor. Nós vamos agora iniciar os debates e eu convido para fazer a primeira exposição dos debates o Dr. José Cláudio Ribeiro Oliveira, que é meu colega advogado e presidente da Comissão de Estudos sobre o Plano de Saúde e Assistência Médica da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Doutor José, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela sua presença aqui, que vai abrilhantar ainda mais o nosso tema. O senhor tem a palavra para os debates. Bem, bom dia aí a todos. Queria inicialmente agradecer aí o convite do Dr. Marco Antônio para participar aí desse brilhante evento que comemora 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Cumprimentar também a nossa vice-presidente da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo, representando o Dr. Marcos da Costa, a doutora Ivete, a nossa, vamos dizer assim, coordenadora de todas as comissões da OAB São Paulo. Tem uma tarefa aí que não é nada fácil de coordenar, mais de 100 comissões, mas tem sempre prestado aí uma assistência, uma coordenação, né, digna realmente de quem conhece a doutora Ivete. Cumprimentar aí o nosso palestrante anterior, o doutor Kazuo Watanabe, meus colegas aí da mesa, o nosso palestrante anterior, doutor Bruno Miragem, doutora Adriana Zorubi, doutor Flávio Martins, doutora Priscila Lilo, e dizer que é uma satisfação muito grande, né? Vejo aqui alguns ex-colegas, né, do Mackenzie, que foram ex-alunos meus lá no Mackenzie, mas hoje são ex-colegas, porque já são aí advogados formados, militantes, e dizer que esse tema, ele é um tema que vai ganhar uma relevância muito grande nos próximos anos. Todo mundo sabe que nós temos uma pirâmide etária que ela está se invertendo. Nós começamos a ter aí uma concentração maior de pessoas na melhor idade, né? Vamos chamar assim. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atenção muito grande. E quem não tiver esta atenção, eu acho que vai quebrar a cara, porque, na verdade, seja um advogado, seja um empresário, ele tem que ter uma atenção especial. O professor Kazuo Watanabe, ele falou aqui, se o Código de Defesa do Consumidor fosse aprovado hoje, tramitasse lá no Congresso Nacional hoje, com certeza ele não seria aprovado. E eu concordo com ele, mas eu acho que não seria aprovado por uma outra razão. O empresariado, em 1990, ele não acreditava no Código de Defesa do Consumidor. Eu mesmo era advogado de uma empresa naquela época, e eu me lembro que um diretor, quando eu falei para ele algumas disposições do Código de Defesa do Consumidor, ele falava assim para mim, mas isso não vai pegar no Brasil. Você já imaginou você colocar prazo de validade num produto? E depois que esse produto lá vencer aquele prazo de validade, o dono do supermercado lá tirar esse produto da prateleira? Isso daí não vai acontecer. Você já imaginou? Nós fabricamos aqui produtos alimentícios, vendemos para o Brasil inteiro. A gente ser demandado no Brasil inteiro, eu vou ter que contratar advogado no Brasil inteiro? E eu falava para ele, vai. E eu falava para ele, você vai, o produto vai ter que ser retirado da prateleira, sim. E ele não acreditava.
E ele falava assim, por quê? Eu falava assim, primeiro, porque está na Constituição Federal. Segundo, porque essa lei é uma lei que beneficia a coletividade. E não deu outra. 25 anos se passaram e o Código de Defesa pegou. O produto é retirado da prateleira depois de vencido. A pessoa demanda lá em Rio Branco contra uma empresa que está aqui em São Paulo. E na questão dos planos de saúde, não é diferente. Antes mesmo do Estatuto do Idoso, a Lei 9656, ela já inseriu lá alguns dispositivos em relação ao idoso. Por quê? Antes da Lei 9656, era muito comum aquela denúncia unilateral do contrato. A pessoa pagava um plano de saúde durante vários anos e, depois, um belo dia, ele recebia uma cartinha que estava sendo denunciado o contrato dele de plano de saúde. Então, a Lei 9656, ela inseriu lá um dispositivo que é vedada a denúncia unilateral do contrato, salvo por fraude ou por inadimplência superior a 60 dias. Estabeleceu também que ninguém poderia ser impedido de participar de um plano de saúde em razão de sua idade, porque era muito comum, às vezes, a pessoa chegava lá com uma certa idade para contratar um plano de saúde e aí não contratava, a operadora não contratava essa pessoa no seu plano de saúde. Estabeleceu também, como o doutor Bruno Miragem falou aqui anteriormente, que teria que ter um disciplinamento em relação às faixas etárias. Ora, tem um custo maior? Tudo bem, vamos estabelecer atuarialmente qual é este custo e não impor algo de forma abusiva, como muitas vezes acontecia no passado também, que quando a pessoa atingia determinada idade, tinha lá 300% de reajuste no seu plano, então era uma verdadeira expulsão daquela pessoa. E isso daí acabou ficando disciplinado na Lei 9656. Mas nós temos aqui um sistema perfeito, um sistema que acolhe efetivamente o idoso, e a minha resposta é não. Nós precisamos aqui de vários aperfeiçoamentos. O primeiro deles é no nosso modelo assistencial de saúde. Eu, recentemente, fui conhecer assistência à saúde na Europa, nos Estados Unidos, e verifiquei que em nenhum desses países nós temos um modelo de assistência à saúde como temos aqui no Brasil. Como funciona em outros países? Em primeiro lugar, muitas vezes tem atenção primária. A pessoa tem um problema, aí ele vai e passa por um médico. Aí esse médico vai dizer se ele precisa ir para um especialista, se ele precisa, na verdade, de uma intervenção cirúrgica ou não. No nosso sistema de saúde, quem faz o primeiro diagnóstico somos nós mesmos. Porque a hora que a gente pega o livrinho lá do plano de saúde e você tem uma dor de cabeça, aí você fala, eu vou no neurologista, você já está fazendo o primeiro diagnóstico, você está achando que precisa ir num neurologista. E, obviamente, isso daí tem um custo. E como o modelo é assim, paga-se, né? A operadora paga, o Estado paga, pelo serviço prestado lá pelos prestadores. O que acontece muitas vezes? E isso eu tenho certeza que já aconteceu com vários dos senhores. Chega no médico e o médico pergunta, o que você tem? Olha, eu estou com um problema aqui no ombro, doutor. Ele não fala mais nada. Ele já pede 3, 4 exames, né? E marca uma data lá para você chegar, olha, você vai fazer esses exames e volta aqui depois que fizer esses exames. Ora, como foi colocado muito bem pelo Dr. Bruno, existe o princípio aí da mutualidade, é isso, tá, que faz com que esse sistema exista. Ora, se existe o princípio da mutualidade, significa que todos pagam. Se a gente tem um sistema, então, aonde há desperdício, aonde há um custo excessivo da prestação de assistência médica, todo mundo vai pagar por isso. E principalmente o idoso, porque, obviamente, atuarialmente, o custo
da assistência médica é maior. Então, nós precisamos mudar o nosso modelo de assistência médica, senão não vai ter jeito, nós continuaremos pagando mais. A outra questão é exatamente esse pacto intergeracional que existe na Previdência. Hoje, quem está ativo paga pelo aposentado, e o aposentado ganha pouco exatamente por isso, porque o sistema lá atrás, que era de capitalização, se guardava um dinheiro para pagar a aposentadoria lá na frente, detonaram este dinheiro e o sistema deixou de ser um sistema de capitalização e passou a ser esse sistema também de se pagar a aposentadoria hoje com o dinheiro que se arrecada hoje. Não tem nenhum dinheiro guardado para o futuro. Então, em relação aos planos de saúde, talvez a gente devesse revisar esse sistema também, porque ele funciona, de certa forma, assim. Hoje, o custo da assistência médica, né, do idoso é maior até do que aquelas 6 vezes que foi comentado aqui. O jovem, hoje, ele paga mais pelo plano de saúde, eu digo assim, mais quando se fala em termos de custo. Tá? Se eu tenho, numa primeira faixa etária de um plano de saúde, R$500 e na última faixa etária R$3.000, essa pessoa, digamos, de 15 anos que está na primeira faixa, os R$500 que ele paga sobra. E aquele que está na última faixa, R$3.000, falta. Mas existe um pacto aí, certo? Entre o geracional, que acaba fechando esta conta. Mas o jovem hoje, ele está pagando pelo idoso de hoje. Talvez se tivesse um sistema aqui de capitalização, tá, semelhante a uma previdência, o que poderia ser viabilizado? Aquela pessoa mais jovem hoje, ele pagar esse pouco a mais hoje, para amanhã ele ter um desconto na própria mensalidade dele. Certo? Então, porque é inevitável, foi muito bem colocado aqui, não dá para a pessoa, na medida em que ele vai envelhecendo, ele ter uma diminuição na sua remuneração, principalmente se ele depender aí da aposentadoria geral do nosso sistema previdenciário, como foi muito bem colocado, e o plano de saúde aumentando, né? Então, realmente, a gente precisa rever essa questão desse pacto intergeracional, como funciona isso daí dentro de um plano de saúde. E a última coisa que eu acho que precisaria ser feita também, em termos de aperfeiçoamento desse sistema, e aí eu discordo um pouco do Dr. Bruno, de dizer que a agência ela regula pouco. Eu acho que muitas vezes ela regula mal, isso daí eu concordo. Mas dizer que a agência regula pouco, eu não concordo por uma razão muito simples, eu vou mostrar para os senhores. Todo ano, nós colocamos aqui num livro as normas relativas à regulamentação dos planos de saúde. Esse é o tamanho. São nada mais, nada menos do que 800 e tantas páginas. Aqui tem a Lei 9656, tem a Lei 9961, que cria a agência, e tem todas as resoluções normativas da ANS. Já imaginaram uma pessoa de 70 anos de idade, mesmo se ele for advogado, certo? Você vai dar para o advogado, né, idoso lá, fala assim, olha, dá uma analisada aqui para saber quais são os seus direitos no seu plano de saúde. Tem condições? Não tem. Precisa simplificar. Precisa dizer claramente quais são os direitos. Muitas vezes a pessoa demanda porque ele não tem conhecimento de quais os direitos que ele efetivamente tem. A ANS, eu brinco, eu falo assim, tem 3 fases
da ANS, né? Tem a primeira, que a ANS significava: ainda não sabemos. Você chegava na ANS, perguntava alguma coisa, e eles falavam assim, ó, ainda não sabemos, né? Mas a legislação está lá. Aí teve a segunda fase da ANS, que era a ANS no sentido de ato normativo supremo, né? A ANS imaginava que as resoluções dela estavam acima da Constituição Federal, estavam acima do Código de Defesa do Consumidor, estavam acima do Estatuto do Idoso, né? E tem a terceira fase da ANS, que é amanhã novas surpresas. Porque não tem um direcionamento que você possa dizer, olha, tem que se conduzir de acordo com aquilo que está na lei, de acordo com aquilo que está na Constituição, de acordo com aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, cada dia vem uma surpresa diferente. Isso não dá segurança jurídica, nem para o usuário e nem para a operadora. E se você não tem segurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu encerraria a minha breve intervenção aqui, dizendo que esse modelo, ele necessita, vamos dizer assim, de reparos. Ele necessita de aperfeiçoamento. E eu acho que fóruns como este aqui são essenciais para que a gente atinja esse objetivo. Porque, sem dúvida nenhuma, tá, nós vamos necessitar. Eu me lembro, né, que uma vez assistindo lá uma palestra da doutora Juliana, que é secretária do Senacom, ela falou mais ou menos o seguinte, que quando você faz uma pesquisa entre consumidores, e o consumidor foi bem atendido pelo prestador, o grau de satisfação é de 70%. Se ele não teve nenhum problema. Aí dizia ela, se esse consumidor teve um problema, mas ele foi prontamente atendido, o grau de satisfação sobe para 90%. O que isso daí quer dizer? O consumidor, ele aceita o erro do prestador, ele aceita o erro do fornecedor. Mas uma vez constatado esse erro, uma vez constatado o problema, se ele for prontamente atendido, ele perdoa e ele elogia, inclusive. E eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter em relação às operadoras de planos de saúde. A operadora também tem que ter uma consciência de que ela não existe ou não vai existir se não tiver o beneficiário na outra ponta. E que esse beneficiário, ele tem que ser bem tratado, porque quando ele for bem tratado, ele vai, vamos dizer assim, elogiar, ele vai chegar a permanecer com aquela operadora. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar para que esse sistema, que é super importante dentro da saúde, ele permaneça e ele cresça. Recentemente, e aí eu já encerro, eu vi uma reportagem aí de uma pesquisa que fizeram recentemente, que a pessoa, né, ele tem mais preocupação, mais medo de envelhecer sem condições financeiras de se sustentar aí na sua velhice, do que propriamente da morte, né? Isso daí saiu, eu acho que eu li a semana passada. Então, a gente precisa aperfeiçoar esse sistema, porque todo mundo quer ter saúde, o Estado precisa prestar saúde e, principalmente, quando a pessoa paga, ele tem que ter a contrapartida daquilo que ele pagou pela assistência à saúde. Obrigado. Obrigado, doutor José Cláudio.
A ideia é exatamente essa, né? Estabelecer um debate de forma que a gente possa harmonizar os interesses e ouvir todos os lados. Muito bom. Dando, então, continuidade, eu gostaria de convidar agora a debatedora doutora Adriana Zorúbio Fonte Feal, que é advogada e presidente da Comissão de Defesa do Advogado Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, que vai finalizar, então, o nosso primeiro painel. Doutora, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma ressalva, que na qualidade de debatedora a gente costuma ser um pouco provocativa, mas de forma alguma a fim de combater com o posicionamento dos colegas, mas para enriquecer o nosso debate e para que isso surta algum raciocínio, alguma reflexão, para que a gente saia daqui um pouco mais fortalecido, assim como eu estou saindo também com o aprendizado aqui dos colegas que colocaram referente ao plano de saúde e, inclusive, a palestra inaugural do Dr. Watanabe. Então, fazendo um paralelo rapidamente em relação aos princípios que foram mencionados aqui pelo Dr. Watanabe, no Estatuto do Idoso, que é a nossa atuação, existe também, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, a especificação sobre o direito à dignidade, à saúde, à segurança, à transparência e à valorização também da pessoa idosa, que vem enriquecer, então, o mercado de consumo que é voltado para as pessoas da terceira idade. Também existe um caráter multidisciplinar no Estatuto do Idoso, mas, ao invés de ser principiológico, ele é assistencial. Daí até a linguagem ser um pouco mais assistencialista do que jurídica, porque esse é o cunho do Estatuto do Idoso, que ele tenha um viés assistencial em preponderância ao viés jurídico. Efetivamente, a efetivação das normas contidas no Estatuto do Idoso ela se dá pela via judicial, mas o caráter dele é assistencialista. A vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor também torna essa parcela da população, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, hipervulneráveis, porque aqui, como foi dito, a hipossuficiência está, a vulnerabilidade está diretamente ligada com a questão da hipossuficiência, e como foi aqui mencionado pelo colega e pelo doutor Bruno também, a questão da hipossuficiência é quase certa na população idosa, porque existe uma regressão dos ganhos do aposentado em detrimento do aumento dos planos de saúde e das necessidades que essa pessoa idosa precisa para se manter com dignidade e com respeitabilidade perante a sociedade. Também com a questão histórica do Estatuto do Idoso, nós temos a dizer que o Estatuto do Idoso ele nasceu após 15 anos da promulgação da Constituição Federal de 88, é uma lei de 2003, e 13 anos após a promulgação do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós podemos dizer que o nosso atraso na agenda política é bastante grande, porque nós não percebemos que a população brasileira foi se tornando gradativamente idosa. E isso foi um processo acelerado, foi um processo rápido, porque até na década de 70, o Brasil era considerado um país jovem. E em 30, 35 anos, ele se deparou com a questão do envelhecimento e totalmente despreparado para a atuação nesse segmento. Então, daí explica-se a morosidade, inclusive na promulgação do Estatuto do Idoso, que demorou 10 anos para ser promulgado pelo Senado e pela Câmara, para que fosse um diploma em vigor no nosso país. Esse atraso, ele pode ser explicado. Ele pode ser explicado porque foi um fenômeno inesperado pela sociedade brasileira, mas, em hipótese alguma, ele pode ser justificado com o atraso na agenda política do país. É necessário que, para que não ocorra esse colapso no nosso sistema, de que medidas urgentes e prementes sejam tomadas pelo Estado. O Estado não pode demorar mais
nesta agenda política. Por quê? Porque vai haver esse colapso que foi aqui muito bem mencionado pelo doutor José Cláudio, né? O decréscimo da aposentadoria e o aumento do plano de saúde e das necessidades que o idoso precisa para fazer frente às suas despesas. Isso atinge a sociedade como um todo, atinge todos nós. Os ganhos são menores e os gastos são majorados. Como que a gente percebe em direito do idoso que o idoso é pessoa vulnerável ou hipossuficiente? O próprio artigo 23 do Estatuto do Idoso, ele confere 50% às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de desconto ao consumidor idoso nos eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. E aí está o reconhecimento da vulnerabilidade e da hipossuficiência da pessoa idosa, porque ele dá o direito já tacitamente reconhecendo que a pessoa idosa não possui recurso suficiente para fazer frente a essas despesas ou a uma vida social mais digna. Esta é a vulnerabilidade do consumidor idoso, o artigo 23 do Estatuto. Como foi mencionado aqui, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde em razão da cobrança dos valores diferenciados. Aqui o artigo 15 do Estatuto, parágrafo 3º, estabelece isso. Entretanto, a gente percebe uma insistência grande das operadoras na aplicação abusiva desses valores em razão da mudança da faixa etária, o que, na verdade, não condiz, porque um jovem de 30 anos pode ter um problema de saúde muito mais grave do que uma pessoa de 60 anos ou mais. Então, esse critério ele me é um pouco cediço, e eu aqui coloco a debate ao doutor Bruno e ao doutor José Cláudio para que falem um pouco, se tiver algum minuto disponível, possam falar mais a esse respeito. É um critério que não me parece sábio, no mínimo, porque todos os critérios, com o envelhecimento da população idosa, uma população de 23,5 milhões de pessoas idosas no Brasil, me parece muito claro que o critério seja o da necessidade sobre o da idade. Então, a necessidade que vai fazer a aplicabilidade da lei. Tanto que, fazendo um paralelo, hoje, quando a gente percebe as filas prioritárias nos bancos, nos estabelecimentos comerciais ou locais públicos, as filas prioritárias elas já são maiores do que a fila que dá o atendimento às pessoas com idade inferior a 60 anos. E não raras vezes, essas filas andam mais. E aí ali tem um deficiente físico, com 20 anos de idade, um cadeirante com 20 anos de idade. E um idoso de 60 anos que se sente plenamente bem, em vigor, com a sua saúde física, sem nenhum problema de saúde. Eu comentava com a doutora Priscila que a minha avó tem 89 anos e ela não tem colesterol alterado, ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes, e eu tenho. Então, você veja a questão da necessidade, como ela deve ser imperiosa, e isso os especialistas em direito da terceira idade têm mencionado. O critério da necessidade, em alguns anos, ele vai ser adotado em primazia ao critério da idade. Então, a idade é uma questão que tende a acabar, exemplo de países como Estados Unidos, Alemanha e Japão, que não existe a prioridade em razão da idade, mas o da necessidade. Gostaria de também fazer um apontamento de caráter provocativo ao doutor Bruno, no tocante à questão da vulnerabilidade tecnológica e quanto à questão de correr os riscos. Porque eu achei muito importante isso que o senhor aqui apontou, doutor Bruno, porque até o dia de hoje, muitos idosos tentam fazer plano de assistência médica e as operadoras negam o plano de assistência médica. E isso a gente até viu no Fantástico, apareceu em algumas matérias jornalísticas, aí, alguns repórteres se fazendo passar por consumidores, tentando
contratar um plano de saúde para a mãe de 60 ou de 70 anos, e a gente percebe uma dificuldade. Depois o mesmo repórter fala, olha, eu tenho 30 anos e eu quero contratar um plano de saúde, é imediato. Olha, nós vamos até você, nos dê o seu endereço, a gente vai mandar um representante, etc. Então, a gente consegue perceber que ainda hoje a falta de cultura jurídica no país é o risco que as operadoras contam para retirar o direito da pessoa idosa. E por que a gente está falando isso? Porque não é só a pessoa idosa que tem sofrido com esse cartel, eu chamo, das operadoras de plano de saúde. Porque pessoas com 30 anos chegam no nosso escritório dizendo que lhes foi negado o pedido de cirurgia médica e que o plano de saúde não está liberando, mesmo com a requisição do pedido médico, os materiais que o médico elenca no relatório que vai precisar, e a operadora veta para uma pessoa de pouca idade. Então, a gente não sabe dizer muito bem, não sabe especificar muito bem aonde que o consumidor é respeitado, porque parece que não existe respeito a nenhuma das gerações, nem aos jovens, nem aos idosos, existe respeito à questão aqui, como acho que até o doutor Bruno acabou concluindo ao final, a questão é financeira. Então, parece que é isso que a gente tem se dedicado, que a gente percebe que existe uma dedicação muito grande. E aí, a questão dos princípios da liberdade, da igualdade, da dignidade, eles acabam caindo por terra em função da supremacia do poder econômico. E é isso que a gente precisa trabalhar muito ainda no nosso país, porque está faltando essa conscientização e esse respeito não só ao direito do consumidor, mas a uma questão de direitos humanos, né? Então, eu espero ter podido colaborar aqui com esse debate. Eu agradeço a oportunidade ao doutor Marco Antônio, à Priscila, que nos convidou e tramitou toda a nossa participação aqui, e aos colegas aqui presentes. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, doutora Adriana, pelas palavras. E gostaria de falar que foi extremamente enriquecedor esse painel. Eu quero agradecer a presença do doutor Bruno, que veio lá do Rio Grande do Sul, pegou o voo hoje pela manhã de Porto Alegre. Leve os nossos cumprimentos a todos os gaúchos, Bruno, em especial a professora Cláudia Lima Marques, que é sua sócia no escritório, e por quem eu tenho especial consideração e apreço pelas doutrinas e pela pessoa que é. Quero agradecer ao doutor José Cláudio Ribeiro Oliveira, parabenizar pelo trabalho na comissão, doutor. E também a doutora Adriana Zorubi Fonte Feal, também parabenizando pelo trabalho na comissão, que é uma comissão bastante combativa, que vem fazendo bons trabalhos, bastante atuante. Vai também ter um evento agora no mês de julho. Dessa forma, eu encerro, então, o primeiro painel. Gostaria de pedir aos membros da mesa que compuseram essa nossa mesa que possam acompanhar aqui da primeira fileira, e agradeço a presença de todos. É verdade, professora, estou esquecendo do certificado, vou aproveitar para corrigir, porque eu também não tinha entregue o certificado do professor Kazuo Watanabe. Então, eu vou pedir ao meu colega de comissão, o doutor Arthur Rolo, que está ali embaixo, que suba aqui para, em nome do Departamento de Cultura e Eventos, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor, possa fazer a entrega do certificado de participação do evento ao professor Kazuo Watanabe. Obrigado, Arthur. Professor, obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Gostaria de pedir a membro da comissão também, doutora Delmíndia, que suba aqui para fazer a entrega do certificado ao professor doutor Bruno Miragem, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor e do Departamento de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Por favor, doutora. Muito obrigado, doutor Bruno, pela presença. Gostaria de pedir ao doutor Marcelo de Jesus de Mateus, que, em nome da comissão, fizesse a entrega do certificado à doutora Adriana Zorubi Fonte Feal. Doutor Marcelo, por favor. E também peço ao doutor Paulo Sérgio de Lima, que, em nome do Departamento de Cultura e Eventos e da Comissão de Defesa do Consumidor, entregue o certificado ao doutor José Cláudio Ribeiro Oliveira, por favor. Agora sim, com os certificados, eu declaro encerrado o primeiro painel e